Sábado é dia de clássico. No Cariocão, Vasco e Flamengo vão se enfrentar, fazer o primeiro jogo da semifinal, né? E para esquentar, a gente vai lembrar de alguns momentos marcantes desse confronto. Foi num clássico contra o Vasco, por exemplo, que o Didico fez um gol e comemorou com aquela famosa camisa "Que Deus perdoe essas pessoas ruins". E do lado do Vasco, esses momentos se misturam com gols, provocações e polêmicas, sabe de quem, né? Edmundo, ídolo do Vasco e carrasco do Flamengo. Quando tinha Vasco e Flamengo, em geral, tinha gol dele. O Edmundo fez muito flamenguista sofrer. Só pelo Vasco foram 14 gols. Lembrar esses velhos tempos é bem legal. E olhando assim, parece que só tinha uma coisa que ele gostava mais do que de meter gol no Flamengo. Era comemorar e tirar onda em cima do maior rival. Edmundo pedindo silêncio à torcida do Flamengo. E dança o artilheiro do jogo. Vamos combinar que nenhuma comemoração ficou mais famosa do que essa aí, né? Terceiro gol do Edmundo, 4-1 no Flamengo, naquele jogo que classificou o Vasco para a final do Brasileirão de 97. Dia de alegria, dia de alegria. E naquele jogo ele estabeleceu o que na época foi um recorde no Brasileirão. Chegou à marca de 29 gols, maior artilheiro de uma edição do campeonato até então. Se eu fizer a metade lá na Europa, tendo em vista que outros jogadores estão fazendo lá 3 vezes menos do que eu fiz aqui e estão cotados para ganhar a bola de ouro. Depois daquele título, Edmundo saiu do Vasco. Ficou 1 ano e meio na Fiorentina da Itália, até que voltou. E justamente num jogo contra quem? Klemer saiu mal. Lá estava o Flamengo de novo, levando mais 2 gols dele. E Vasco campeão da Taça Rio de 99. Colé do molejo, porque eu tinha prometido. É verdade que o Edmundo também teve alguns momentos de cabeça quente nos jogos entre Flamengo e Vasco. Será que a torcida do Vasco vai tomar naquele lugar? Eu sou Flamengo. Coisa feia, hein, Edmundo? Melhor ficar mesmo com a memória dos gols, é ou não é? Aliás, muitos gols. Lembrar esses velhos tempos é bem legal. Um desabafo eternizado. O imperador voltou. Adriano cobrando pênalti no cantinho e manda ali a sua mensagem. Tira a camisa. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Frase icônica do Didico. Dias antes desse clássico contra o Vasco, Adriano tinha se envolvido numa briga com a então noiva Joana Machado. Estava muito nervosa, desequilibrada, né? E mim chegou me empurrando e ela ficou com medo, né? Porque não tinha chegado em casa, né? Na hora que ela tinha determinado. Então, aí acabou acontecendo isso. A confusão foi parar nos jornais, a imprensa acompanhando tudo sobre o caso. E o Adriano pediu para ser liberado dos treinos do Flamengo por uns dias. Desfalcou o time num jogo da Libertadores. Até que o silêncio acabou. Pela segunda vez no ano, Adriano aceitou conversar com os jornalistas no clube. E mesmo avesso às entrevistas, não evitou nenhum assunto. Eu não posso tomar jeito, eu sou uma pessoa normal como todo mundo. Mas como eu disse, quando se diz em Adriano, né, eu já aumenta muito mais. Falaram que eu tava com 10 quilos acima, não foi? 106 quilos. 106 quilos. Eu tô com 101. Entendeu? E se falo muito, né? Meu peso ideal é 99. Corta pro dia seguinte. Flamengo e Vasco, no Maracanã pelo Cariocão. O Vasco mexeu no time, mas a grande novidade é no rubro-negro. Adriano está de volta. Adriano, depois de dias conturbados, hoje a gente só vai falar de futebol. É bom isso? É bom. Essas coisas que acontecem é só para me afirmar ainda mais. Sou uma pessoa forte. A torcida do Flamengo estava dando força pro Imperador. E no início do segundo tempo, o Flamengo teve um pênalti. Adriano foi para a cobrança e deslocou Fernando Praz. Gol! E aí
veio a comemoração em forma de desabafo contra jornalistas que só estavam fazendo o trabalho deles, né? Que Deus perdoe essas pessoas ruins. E o Botafogo, voltando a falar do clássico de sábado no Nilton, Vasco e Flamengo, de grandes rivalidades, grandes amizades também. Maestro Júnior, ídolo do Flamengo, falou sobre a relação dele com o saudoso Roberto Dinamite, ídolo do Vasco. Bem, na verdade a gente não tinha uma relação quando a gente jogava, né? Ele me achava metido e eu achava ele sonso, né? Apenas a impressão que ele tinha da minha pessoa, eu também tinha dele, né? Com aquele sorriso dele sempre, que eu achava que aquilo ali era mais um deboche do que qualquer outra coisa. E por coincidência, eu fui convidado para a inauguração de um centro esportivo em Fortaleza e ele também foi convidado. Daqui a pouco chega ele. Oi, como é que é? Não sei o quê, aquele papo. Abrimos uma cerveja, começamos a conversar e conversamos 3, 4 horas, né? Por madrugada dentro, trocando ideia. Daí ele contando as coisas dele, as minhas coisas. Aí no final dessa conversa toda, eu falei para ele, pô, Bob, olha só quanto tempo a gente perdeu, né? Porque a gente terminou se identificando muito em tão pouco tempo naquela hora. E dali pra frente ele passou vários e vários réveillões na minha casa, junto com a família, com os garotos todos que foram crescendo juntos. Quer dizer, as coisas foram se encaixando como a gente se fosse amigo desde a infância. Eu acho que o gol do Rondidelli de 78 talvez tenha sido a maior alegria nossa em relação com o Roberto do outro lado. Levantamento para Rondidelli, o toque de cabeça! Gol! Quando ele tomou posse como presidente, minha mulher perguntou, você vai na posse? Eu falei, claro que eu vou na posse. Era muito mais um amigo que estava entrando numa função extremamente importante. Eu não preciso falar mal do Flamengo para levar o torcedor do Vasco para o Maracanã. Ele ficou muito grato, né, pelo fato de eu ter ido. E eu falei para ele, Bob, isso aqui é amizade, não tem nada disso. Quer dizer, eu acho que isso é a demonstração que a gente realmente, né, viveu durante todo esse período uma amizade muito forte, muito grande. Adulay, muito obrigado. Agora a gente vai falar do Flamengo com Camila Barbieri, que está na Gávea. Notícias da Gávea, como diziam antigamente o pessoal do rádio. Camila Barbieri. Boa, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. O Flamengo está treinando, mas lá no CT Ninho do Urubu. Hoje pela manhã teve treino, amanhã às 9h30 tem outro treino, já projetando, claro, essa semifinal diante do Vasco no sábado, no Nilton Santos. E o fato do jogo ser no tapetinho, ser num gramado sintético, também está sendo levado em consideração pela comissão técnica do Flamengo para entender quais jogadores terão condições de ir a campo. Com isso, quem não deve estar à disposição do Felipe Luiz é o Danilo. Ele sentiu um incômodo muscular, o Flamengo tem feito um trabalho de carga com ele, com outros jogadores também, então a tendência é que seja preservado e não esteja à disposição, assim como o Alexandro e o Juninho. Esses estão em recuperação de um problema muscular na coxa, devem voltar no segundo jogo dessa semifinal, que será no Maracanã. Por outro lado, quem pode retornar é o Ayrton Lucas, que está recuperado de um trauma no joelho e deve ficar pelo menos entre os relacionados aí do técnico Felipe Luiz. Escobar, um abração para você, viu? Valeu, Camila Barbieri, direto da Gávea. Eu acho que o Vasco está certo. No mínimo, você tira o Flamengo do conforto de jogar na casa dele. Uma coisa importante estabelecer, o Vasco está no direito dele. Claro. O Vasco não tomou nenhuma decisão que escapasse. Onde o Flamengo joga 100% dos seus jogos quando tem um mando de campo? No Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã. Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã, como o Flamengo está. Então, assim, pelo aspecto técnico, eu não vou me ater à renda de bar, de estacionamento, porque eu nem tenho conhecimento para isso. No aspecto técnico, o Vasco fez certo, tira o Flamengo da zona de conforto dele, vamos jogar em outro lugar. E o argumento do Deco Rosman, que é o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, para mim beira o infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho. Sim. O Coutinho disse... Beleza, o Coutinho é o Coutinho, é um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Nilton Santos. E aí, independentemente do Coutinho querer, não querer, gostar, não gostar... Ponto. Agora, essa é uma contradição. Um jogador não gosta, exato, mas o clube quer. O argumento do Flamengo tem que ser o seguinte, o mando de campo é do Vasco, a gente vai jogar onde o Vasco estipular que tem que ser o jogo. Tem segurança para o Flamengo jogar? Tem. O estádio é bom? É bom. Então,
Não tem que ficar discutindo nem, mas o Coutinho disse isso, isso beira a infantilidade.